Durante uma live do Análises Renais, a Amanda Vettorazzo explicou o que aconteceu na briga com uma pessoalista. Vocês viram uma das cenas mais emblemáticas do ano, tá? Este é tranquilamente um dos, vamos dizer, momentos mais meméticos. Põe na tela. Essa imagem já parece um meme, mas essa imagem é real, né? Não parece A. Eu não acreditei quando eu vi isso. Parece A, né? Porque assim, a moça, ela botou um queixão pra frente. Ela fez assim, ó. E ela, punho fechado. Ela foi pra porrada? Tava braba. Me expliquem isso, galera que tá assistindo aí. O que aconteceu? E assim, primeiro a semiótica da imagem. Você tá posturada, você está inteligente, calma, posturada, mas autoritária, talvez com leve crazy eyes. E ela, ali... Braba. Por quê? Qual é o motivo da briga? Eu vi o seu discurso ontem, eu reagi, mas... Vamos lá. E tem um sargento Nantes atrás, né? Falando, isso vai dar ruim. O Nantes participou da briga, né? Sim, e aí o Nantes falou assim, Amanda, eu tive que te segurar, porque se eu encostasse nela, eu ia falar que eu tava... Sim. Né? Enfim. O que aconteceu essa semana? Aumento da inflação dos professores, e claro que eles querem muito mais. Por que botaram o Milton Leite ali? Brincadeira. Mas assim, né? É difícil, viu? Enfim, então o aumento dos professores, o aumento da inflação justo, né? 5,2. E eles queriam muito mais. E eles estão em greve, uma greve que o Ministério Público já mandou derrubar a greve, eles seguem na greve, enfim, um terror aqui na cidade de São Paulo, os alunos sem aula, enfim. E eles foram lá causar. Só que foi muito engraçado, porque eles fizeram a manifestação deles durante o dia. A votação começou às 7 horas da noite. Começou a manifestação, eu fui olhar, não tinha mais ninguém. Acabou o horário de expediente. Sim, aquela coisa... clássico, né? Combinadinha ali. E aí tinha meia dúzia lá na galeria, bem bravos. E os discursos anteriores ao meu, eles eram assim, vagabundo, isso aqui. Eu falei, eu vou colocar a bola no chão. Eu falei, eu não vou chamar ninguém de vagabundo. Eu vou mostrar os dados. Comparei com o governo Lula, que tirou 3 bi de educação. Comparei que o nosso piso é 13% a mais do que o piso nacional, enfim. E eu falei até pro Pereira, falei, olha, não vai ter de redes, tá? Porque vai ser um discurso, assim, muito técnico e até um pouco chato. E foi exatamente esse que eles começaram a me bater, assim. Eu vi. Plateia de uma maneira assim. Você basicamente tava falando e você não tava lá xingando eles. Não, eu tava você não mostrando falou dados. E aí os caras começaram a te interromper sem parar. Sem parar. Foi a maior interrupção que teve. E, enfim... Voltou meu tempo 5 vezes, eu não consegui fazer. 5 vezes voltou meu tempo e aquela coisa toda. Quando acabou, eu desci e aí já era pra votação. Aí a vereadora Dino... Bota ela ali, não vamos ser injustos. É que tem umas imagens muito boas. Assim, a internet é um lugar muito fértil. Essa foto tá essa ficou fofinha. Essa melhorou bastante, hein? Essa foi generosa. Essa aí tá bem boa. Tá bem boa. Essa eu até postei. Muito fofinha. Essa eu postei. A minha preferida é essa. Essa daí realmente foi... Ana, você é cruel, Ana. Eu só digo isso pra você. Por isso que ela tá aqui. Ela não tem crazy eyes, mas em compensação, né? E aí, quando eu desci, ela falou assim, por que eu quero saber da vereadora, achando que eu ia arregar. Eu falei, você quer saber o quê? Tô aqui, me pergunta, então. Eu fiquei com medo aqui. Você quer saber o quê, Renan? Para! Ainda meteu um crazy eyes junto, você quer saber o quê? Você quer saber... Renan! Você quer saber o quê? Cuidado! E aí foi essa cena, muito icônica, assim. Aí todo mundo começou a tentar separar e tudo. E aí a sessão foi derrubada. Acabaram a sessão. O presidente mandou a galera sair da galeria, enfim. E aí a gente foi pra uma salinha, derrubou a sessão por quase 1 hora. O presidente mandou tirar a galeria, mas se tirasse a galeria, não teria votação. E aí eu falei, não, então agora vamos votar, porque a votação era o que eles não queriam. Eu falei, eu não vou ajudar eles tirando a galeria, Sim. eu não vou cair no golpe deles. O presidente falou assim, Amanda, você decide, tira a galeria ou não tira? Se tirar, pode derrubar a sessão. Eu falei, não tira, não, foda-se, deixa eles aí pra eles verem que eles perderam, inclusive. Sim. Falei, então mantém eles ali pra eles verem. E aí no final eu votei e falei assim, tô votando e vocês hoje em dia não merecem nem os 5% da inflação. Então foi maravilhoso, só que vai ter segunda votação agora em terça-feira. Aí o bicho vai pegar, mas foi, enfim, foi uma coisa que a gente não fez cartaz, não chamou de vagabundo, nada assim. Eu falei, eu vou fazer um discurso. Falei, não se empolgue. Falei, vai fazer um discurso mais light. Tranquilo. Dados, a gente nem postou todo, mas assim, o resto era tudo com dado. 13%, uma chatice danada. E foram quando eles mais se manifestaram. E aí eu li uma mensagem de uma amiga minha que ela realmente tá tentando levar o filho dela na escola 1 semana, ela não tem aula. Ela me mandou hoje esse de novo. ontem. E foi o que ela falou. Tem criança que tem insegurança alimentar. E aí, ficou uma semana, 10 dias sem comer? Sim. O que a Amanda tá explicando uma coisa básica. Muita criança Se cuja mãe alimenta na trabalha, escola. ela precisa se alimentar na escola. Por isso que a grande parte da discussão sobre educação no Brasil é sobre merenda. É. E aí essas famílias dane-se, porque nós vamos nos organizar, os professores. Isso é, né, assim, tem um quê de psicopático nesse processo.
Também, total. E não é injusto, a gente paga 3% a mais, realmente. O piso é 4.300, São Paulo já paga 5 mil e pouco, enfim, vai pagar agora muito mais, quase 20% do piso salarial do Brasil. Então é uma injustiça que eles fazem com as crianças e eles usam tudo isso, mas no fim acabou saindo um meme ali muito até divertido, porque a rede social é muito boa, né? A rede social não perdoa. Foi assim, Muito mas bom. foi uma... Eu vi você, assim, isso Eu aqui tava foi... muito calma. Não, você tava mais posturada. Tranquila. Você tava posturada. E teve um lance, porque as redes sociais naturalmente rodaram isso, mas você vem se firmando como uma liderança. Como é que eu posso falar? Lógico que você é combativa, mas você tá exalando, melhor o termo, uma autoridade de figura pública, né, eu ia falar homem público, mas é errado, né? Mas não, sim, você... De pessoa pública. Eu vou mudar o termo. Não é uma ofensa isso, não a você, no caso ao Arthur ou ao outros. O próprio Kim. Você encarnou a autoridade antes deles. O Kim demorou pra encarnar o deputado Ele era Kim. muito novo também. E ele até falava pela assim. idade. Você encarnou, assim, em poucos meses, você já é uma autoridade pública. Você encarnou o mandato. Tanto que, assim, eu já falei da sua evolução. Ontem eu falei da sua evolução como oradora. É que não é o meu forte. Não era o seu forte. Isso é uma coisa que é legal falar. Cada um tem o seu ponto forte e o seu ponto fraco. E a gente precisa saber o nosso ponto fraco. Eu nunca fui uma boa oradora. Não me julgo melhorou boa já, hein? Melhorou. De gravação de vídeo e tal. Mas eu tento compensar em outras formas, né? Isso é legal, porque às vezes a gente vê um Kim, um Renan, que chega no evento da galera e rouba a cena, assim, enfim, né? O Renan acontece isso. Os meus skills, eu sou o oposto da Amanda. Eu tenho muito discurso, mas, mano, eu sou todo fumbango, perdido. Alguém tinha uma foto, Amanda, deu no... Eu fiz o discurso, nossa, que discurso. Aí eu sentei e fiquei assim, ó. Parecia que você tá lá preso, né? Eu tô assim, ó. Nossa, eu tirei É um foragido essa de foto no Cuba. evento. Foi você que tirou a Eu tirei- foto? Não, mas eu tirei pra mim. porque eu achei o máximo. Ele era um foragido. Um pasmado. Deportado. Que é o diferente, você já entendeu o processo. Você entendeu assim, você está revestida do cargo. Eu não tenho isso. Eu sento e fico... Mas é legal que a gente entenda que cada um tem um talento. Sim. E quando você não tem, às vezes, um talento, não é porque você não pode ser também, às vezes, uma figura pública, lógico, né? Mas você tem que lógico. compensar os seus talentos. Porque isso eu me coloquei muito. Falei, meu Deus, como que eu vou chegar numa régua de um Kim, que é um ótimo orador, de um Arthur, que ele domina. O Arthur chega, ele pega o microfone, ele convence qualquer plateia, né? Ele tem o poder da oratória, do Guto. O carisma natural do Guto Né? Que ele chega poderosíssimo, e aquele humor ácido, assim, Sim. aquela piadinha ácida, que eu não tenho. Eu falei, como... Mas cada um tem um talento. E é legal a gente falar isso, porque no começo eu falava, eu nunca vou conseguir chegar a ser um Kim. Mas a gente, cada um tem um talento. Exato. E os talentos... E eles se completam, né? Exatamente. Principalmente Existe num grupo. Exatamente. Existe uma complementaridade que é ferrada. E aí entra o ponto, porque sobre a autoridade que eu ia te falar. Estão fazendo muitas comparações da Amanda agora com a Meloni. Eu já te falei isso. Então, porque ele fazendo um sobrenome italiano, 2, cabelo mais ou menos da mesma cor, tal. Só que ao inglês, o gravitas, a Amanda tá tendo gravitas, inglês não, latim, né? Ô, Renan burrão. Porque eu já falei várias vezes, tem uma coisa que os antigos falavam, que era os céleras e gravitas. Gravitas de gravidade, de peso, e céleras de velocidade. Quando você é jovem, você tem céleras, você é veloz, você causa, tá caótico. E o gravitas, regimental, sério, autoridade, força, poder. Você encarnou o gravitas muito rápido. Mas muito rápido. Você tem autoridade, aí você passa e as pessoas começam a te entender como uma figura que exerce poder. E eu acho que isso vai facilitar muito a tua vida na política. Tanto que, não sou eu falando, assim, eu já vira e mexe, falo com o Oliver disso, já falei com o Pirajá. O seu relacionamento dentro da Câmara e com a Prefeitura é de outro nível. Aí eu vou falar aqui, em bom português, o fato da gente hoje estar fazendo gestão na subprefeitura da Vila Mariana, que é uma conquista da Amanda Vettorazzo, o Kim também teve um papel, mas a conquista, acima de tudo, da Amanda Vettorazzo, é sintoma de alguém que já é entendido como uma expressão de poder muito rápido. Quanto Porra, tempo isso é a do gente tava na cacete. Câmara e nunca conseguiu? Não, a primeira vez que o MBL se fez respeitado numa instância de poder, nesse E nível. se mostrou, reforçou no evento. É. Né? O evento é verdade, o evento também. Então, isso é muito novo. E é muito, muito engraçado que... E vem junto com o partido. Mostra uma maturidade de grupo. Sim, União Progressista, você tá falando, né? Entendi. É uma importante federação. Do partido... Tá, Do seu brincadeira, lógico. partido. Do outro partido. Daquele coloridinho aqui, assim. Eu gosto de animalzinho, né? Acabei de vir de uma ONG de capivara. É bom, aí tenho... é bom. Eu gosto de ONG de capivara que elas servem de alimento pras onças, né? Então, uma cadeia alimentar. Tadinhas das CAPs. Mas, enfim, é isso. E vim também falar do Congresso amanhã. Você né? vai, Teremos né? o Congresso, obviamente, do nosso grande Ítalo. E o Ítalo também é um pouco assim, né? O Ítalo Ítalo é mostrou uma monumental. gestão municipal
que endossou na campanha, porque a gente viu o trabalho do Ítalo, não é um trabalho de rede social, o Ítalo não explode, nossa, tem milhões de seguidores, milhões de views, mas é um trabalho muito consistente de dia a dia. Sim. E se firmou na campanha, em voto, Sim. né? Porque a gente sabe se tá dando certo ou não depois de 4 anos. Sim. Quando você tem o voto, não adianta você ter like, não adianta, enfim, você vê na urna se o seu trabalho foi reconhecido pelaquela população ou não. Sim. Né? E o Ítalo mostrou o trabalho dele ali. Então, é extremamente importante amanhã o congresso. Vai ser, acho que, meu primeiro congresso que eu vou já como vereadora. Como Então, como autoridade né? pública. Mas uma excelência. Mas isso é sensacional. É muito Cara, Amanda, legal. lembro-me de conversar com a Amanda em 2019. 19, numa vez que você foi lá, a gente já colocou você no MBL News. Do nada, eu fui Do conhecer, nada. eu não sabia nada, assim. Aí o Renan, não, legal, então fica aí pras 19 horas. Eu, tá bom. Aí me jogaram no sofá, gravando Numa eu. live, Eu tava eu com o Renato. Eu taquei ela na live lá. E aí, ainda bem que tinha um ursinho assim, mas eu fiquei segurando o ursinho e falei, e agora? O que eu faço? Objeto de né? apoio emocional. Total, assim, total. Achei ótimo. Eu fiquei no sofá, ainda bem o Renato, né? Grandinho. Ocupa um espaço, É, legal, fiquei um né? ursinho junto com outro ursinho aqui. E foi muito legal. Só que foi já jogar pros leões, né? Não, mas assim... Mas tem que se testar. Essa semana também eu fui presidente da comissão. E foi muito louco, porque imagina, eu era vice. Eu já tive uma comissão. E ser presidente, e tinha um PT-PSOL de um lado. E aí eles falaram, eles vão tentar me jantar, porque eles vão falar, virou presidente agora, vou mandar regimento, eles têm de 3, 4, 5 mandatos. E eu falei, mas foi bom, porque senão você não se testa. Uhum. Então aí, como presidente da comissão, você se testa. Então tem que se jogar pros leões mesmo. Primeira live, vai. E tá sendo tranquilo? Não tranquilo, mas como tá sendo presidir? Pô, é legal. É legal porque você se força a entender o regimento. Porque uma coisa é você tá coadjuvante ali, que você vota sim ou lógico, não. Se você não sabe o regimento, você não põe a ordem ali, né? Você não põe ordem. Quando você vai entendendo mecanismos, você cria poder. Uhum. Porque tudo é um mecanismo. De você barrar, de você avançar, enfim, de você entender e você conversar também com os pares. Antes. Porque se você não conversa, você nunca vai aprovar nada. Capaz, né? a Então, Amanda tá falando pares, a Amanda tá toda política, cara. Isso é muito louco. Eu lembro da Amanda. Gente, será que eu concorro aqui em Taboão? Taboão da Serra. Vem perder em São Paulo. Vem ser da chapa do Arthur pra perder em São Paulo. E é muito louco. É igual, vamos dizer, sei lá, Fórmula 1 ou futebol, por exemplo. Naquela chapa, é como se você fosse uma equipe de Fórmula 1, ou um piloto de Fórmula 1 numa equipe pequena. Você tava lá, uma Amandinha com uma rede social minúscula e Nossa, tal. 4 mil seguidores. Mas fez uma votação que a gente 4 abriu mil. o olho. Opa, como é que é? Foi 4 mil votos de prima, 4 né? mil votos com 5 mil reais de Com campanha. 5 mil reais de campanha. Já na campanha de 22, a gente falou, não, vamos dar foco na Amanda. Não virou 54. deputada por um pelo. Mas Deus Por sabe, nada. assim. É. Enfim. E aí, são os testes que você E foi Deus tendo. é muito sábio. Porque eu cresci muito quando eu perdi. Porque eu tinha, Exatamente. na campanha de 2022 ainda, de 2022, eu tinha 50, 60 mil seguidores. Se eu ganhasse como deputado, talvez eu ia ficar um pouco acomodada. Mas Sim. eu ganhei. E tinha o Guto. E Sim. o Guto já era gigantesco nas Sim. redes sociais. Né? Então eu acho que eu não ia me forçar tanto. E aí eu me forcei, porque eu falei, perdi 2 vezes. Isso E é não legal. foi melhor pra você e pro Foi. Guto tá cada um numa casa? Muito melhor. E agora a gente tem todas as esferas, né? É. Isso é legal. Toda reunião que eu faço, eu falo, não, porque se precisar de alguma coisa de deputado estadual, a gente tem. Deputado É Guto. verdade, a gente fechou Tudo. o combo São Paulo, Então, é verdade. toda reunião, todo mundo fala, mas daqui é um problema Mano, do Estado. Eu falo, temos o deputado Guto Zacarias, temos o deputado Kim, e agora até no executivo aqui, né, na Sim. CSUB da Vila Mariana ali, não, podemos ajudar também no executivo. Então, fechou um combo ali que a gente consegue fazer entregas fortes e reais. Então, tá muito gostoso. Então, Isso- é o que eu falo, Deus sabe de tudo. E um dia antes, foi um padre, você viu uma entrevista com um padre? Sim. E ele abençoou o gabinete, enfim, foi super legal aquilo também. E aí, no dia seguinte, eu viro presidente da comissão e tem esse dia que foi super icônico. Eu falei, gente, realmente o padre veio aqui, abençoou, exorcizou tudo que tava ruim. Juro, acho que quarta-feira, tirando o evento, foi um dos dias mais importantes na Câmara. Eu saí de lá meia-noite, a gente trabalhou o dia inteiro assim, igual maluco. Imagina, você vira presidente, que dá um medinho, não vou negar, e depois essa votação, que foi até tarde da noite, falei, olha, o padre veio, o padre abençoou aqui mesmo, porque o dia seguinte que ele veio, tudo aconteceu. Então é isso. Não, isso- E a equipe, assim, e montar a equipe, né? Pra quem tá assistindo, que quer ser candidato, enfim. Equipe. Cuide da equipe desde quando eles são voluntários. Porque muitos vereadores lá falam assim, porque minha equipe é uma merda, não sei o quê. Eu falei, eu não tenho assim. Todo mundo já sabia o que ia fazer antes de fazer. Então, todo mundo fazia de graça. Então, quando a galera chega lá,
ainda ganhando, é um tesão de trabalho que eu não vejo em gabinete nenhum, assim. Eu falo, gente, realmente tem que se benzer aqui, porque a galera fica até com inveja, porque todo mundo sabe o que fazer. E aí a coisa dá certo. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.